Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar mais uma história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da história de hoje, porque essa também é muito divertida. Então, o título da história de hoje é Charlie, o marciano que fugiu de Marte. E ela começa assim: Era um doce de menino. Sua brincadeira favorita era flutuar sobre si mesmo, mas ele aproveitava a distração de seus pais para espionar as crianças da Terra. Adorava o brinquedo das crianças da Terra: bolas, carrinhos, balanças, escorregador, jogos de bola de gude. Mas brincar com as crianças da Terra seria quase impossível. Seus pais nem poderiam imaginar que Charles espionava tudo da Terra. Mas Charles estava deprimido, pois as crianças de Marte eram preparadas todos os dias para dominar não só a Terra, como todo o universo. Ele não queria isso. Gostaria de ser livre e poder ser um menino como os da Terra, um menino comum. Mas os grandes olhos do seu povo e dos seus pais o apavoravam muito. Charles ganhou um dia um celular de presente de aniversário. Aquilo o deixou muito feliz e ele pensou: será que isso poderia me fazer com que eu me comunique com alguém da Terra? Ficou dias, meses, anos tentando, mas nada conseguia. Foi então que um dia ele pegou um projeto de seu avô, na qual ele estava trabalhando. Fazia um enorme barulho. Mas como compreender a língua daquela gente? E como aquela gente iria compreendê-lo? Em uma dessas tentativas, Charles conseguiu se comunicar com Elizabeth. Ela era uma criança surda que começou a falar com ele em Libras marciana. Nossa, ninguém poderia saber nada sobre nós. Eu já amava Elizabeth. Ela era linda, doce, loira, amarelada como o sol. Conversávamos todos os dias, nas madrugadas. Ela me mostrava tudo do seu quarto. Demorou um pouco para mim compreender o que era brincar de boneca. Até pensei que era sua mãe, desfilando diversas roupas e vestidos de plástico. Foram grandes risadas. Compreendi o quanto o brinquedo das meninas eram diferente dos meninos e dos nossos também. As nossas meninas brincavam de comer rocha e soltar fogo pelo nariz uma das outras, mas o desejo crescia a todo momento para abraçar Elizabeth e ficar definitivamente na Terra. Sentia que não era mais feliz em Marte. Precisava fugir de Marte, sem me despedir de ninguém. Sabia da existência de uma nave que estava sendo preparada pelo meu tio Jamil para ir à Terra filmar e espionar. Faltavam alguns detalhes e testes definitivos. Nós, jovens, ainda não tínhamos permissão para entrar nem tomar conhecimento do funcionamento dela, pois era muito secreto o local e muito vigiado. Contei tudo para Elizabeth. Ela me deu a maior força. Disse ela: se você conseguir, posso te alojar aqui em casa. Combinado? Charles nem dormia planejando como vou fazer para entrar na sala secreta. Preparou tudo e se escondeu. Seguiu atrás do seu tio. Ele nem percebeu, já era tarde da noite. Quando o tio entrou, ele entrou e se escondeu na sala secreta. Não demorou muito e o seu tio foi descansar. Fechou a porta e nem percebeu a presença do sobrinho ali. Charles tremia, mal conseguia sustentar suas pernas e nem dar seus passos. Foi se acalmando e logo estava dentro da nave. Ele já tinha todo o conhecimento de como pilotá-la.
Deu mais um tempo, acionou os comandos e fugiu de Marte para encontrar a bela Elizabeth. O celular dele não pegava, estava fora de área. Charles se desesperou. Pensava ele: como vou chegar à Terra? Estou fora de área e posso não ver mais meus pais e familiares, nem a minha Elizabeth. Uma grande tempestade de meteoros se aproximava e Charles faltou o conhecimento de como iria se proteger. Era tanta pancada na nave que grandes buracos surgiram. Charles começou a tirar meleca do nariz. Era um tique nervoso que ele nunca conseguiu superar. Charles fez tantas bolinhas que elas começaram a se ordenar como a órbita dos planetas. O nervoso era muito grande e ele só queria chegar à Terra. Nessa altura, a Terra de Elizabeth. Foi quando a nave se desgovernou e Charles, por incrível que pareça, caiu no quintal de Elizabeth. Que barulho fez! Foi visto só por Elizabeth. Ela sentiu no coração que era Charles. Foi ao encontro dele, falando em libras e gritando em silêncio. Charles abraçou Elizabeth pela primeira vez. Disse ela: como você é bonito, parece um brinquedo assassino. Charles disse: não compreendo isso. Elizabeth disse: deixa pra lá, é brincadeira. Logo Elizabeth tratou de esconder Charles em seus aposentos. Seus pais dormiram tranquilamente. De repente, a polícia, corpo de bombeiro, repórter de TV e várias emissoras, ufos, estudiosos, curiosos, estavam no quintal de sua casa. Já noticiavam que um marciano havia pousado ali. Charles ficou assustado. Seria capturado imediatamente. Elizabeth acalmou Charles. Disse ela: fica tranquilo, vou te esconder aqui no meu quarto. Ninguém vai te achar. Nesse momento, os pais de Elizabeth adentraram ao seu quarto gritando: Elizabeth, filha, está tudo bem? Elizabeth, fingindo que estava dormindo, respondeu: tudo bem aqui. O que aconteceu? Por que vocês estão gritando? A mãe dela a cobriu, disse: durma em paz. Desceu junto com seu marido para saber por que tanta gente no seu quintal. Um comandante das Forças Armadas informou que havia pousado ali uma nave que veio de Marte. Ela e seu marido caíram na gargalhada. E o comandante George afirmou: é verdade, só precisamos achar os marcianos. No dia seguinte, o jardim da casa de Elizabeth ainda era palco e notícia interna dos acontecimentos. Elizabeth pediu para Charles ficar embaixo da cama e que ela deveria descer para tomar café com seus pais e pensar em alguma coisa. Charles e ela falavam bem em libras. Isso facilitou ainda mais escondê-lo. Elizabeth pediu à mãe, depois do café, para dormir um pouco, pois a noite anterior cansou muito ela e ela estava com sono. Fez gestos à sua mãe de que iria levar um lanche para o quarto, que o café foi rápido e que ela iria comer depois esse lanche. Claro, o lanche era para Charles, que deveria estar faminto. Quando Elizabeth chegou no quarto, sentiu um cheiro horrível de cocô. Charles disse: sou eu, Elizabeth. Borrei as calças de tanto nervoso. Será que dá para você me arrumar alguma roupa? Elizabeth só tem
as suas, como tem as mesmas medidas, vai dar tudo certo. Elizabeth arrumou um pijama rosa de orelhas grandes. Deu muito certo e Charles conseguiu se limpar, se vestir e se alimentar. Os dias foram passando e a família de Elizabeth notaram a felicidade da filha, que antes nem sorria. Como toda casa tem as suas empregadas e os dias de faxina, Elizabeth foi para a escola. Foi quando Anastácia foi arrumar o quarto dela. O Charles não compreendia o que ela estava fazendo ali. Ficou quieto e fingiu ser um brinquedo. Afinal, Elizabeth não estava ali para protegê-lo. Anastácia começou a colocar as bonecas em ordem nas prateleiras. Charles dava um pulinho ali, outro acolá, para escapar de Anastácia. Não demorou muito e Anastácia pegou ele no colo. Disse ela: "Que boneco olhudo e com cara de marciano." Charles se conteve ao máximo. Já compreendia o que Anastácia estava fazendo ali e dizendo. Só que não podia se comunicar com ela e nem falar em libras. Mas Anastácia começou a apertar e não demorou muito. Charles começou a rir sem parar. Anastácia gritou: "Olha, é o brinquedo assassino marciano. Cruz credo!" exclamou ela. "Misericórdia!" "Sai que é sua, Tafarel!" ele gritou. "Não sai ou não. Eu sou de Marte e vim para ficar com Elizabeth." Anastácia tinha pressão alta e desmaiou. Elizabeth chegou na hora e seu pai subiram para ver o que tinha acontecido. Socorreram Anastácia. Enquanto isso, Elizabeth abriu o grande puff e escondeu o amigo Charles. Quando tudo passou, Anastácia falava, gesticulava e ninguém a compreendia. Ela subiu no quarto junto com os pais de Elizabeth. E Elizabeth fez uma varredura e nada de provar o acontecido. Dizia a mãe de Elizabeth: "Olha, vou te dar férias. Você está muito estressada e com essa história de ET que caiu aqui no nosso quintal, tudo fez com que a sua imaginação tomasse outros rumos." Anastácia aceitou o pedido dos patrões e se afastou do serviço. Charles passou a conviver com Elizabeth dentro daquele puff. Ele definitivamente não queria mais voltar para Marte e nem deixar sua linda Elizabeth. E essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima história. Tchau, pessoal!